Olá, queridos alunos! Bem-vindos à aula 19 do nosso curso HTML do básico ao avançado, Domine a Web. Hoje, vamos explorar o fascinante mundo do elemento HTML SVG. Vou explicar tudo de forma detalhada e didática para garantir que você compreenda completamente este tópico essencial. O que vamos aprender hoje é: Introdução ao elemento HTML SVG, estrutura básica do SVG, elementos gráficos SVG, estilo e atributos no SVG, e animação SVG. Vamos começar nossa jornada no mundo do elemento HTML SVG com uma introdução abrangente. O elemento HTML SVG, abreviação de Scalable Vector Graphics, gráficos vetoriais escaláveis, é um componente fundamental da linguagem HTML que nos permite criar gráficos vetoriais de alta qualidade diretamente em nossas páginas da web. É uma ferramenta incrivelmente versátil que oferece inúmeras possibilidades criativas para designers e desenvolvedores. O que torna o SVG tão especial é sua natureza vetorial. Diferentemente das imagens rasterizadas, como o GEG ou PNG, os gráficos vetoriais são baseados em fórmulas matemáticas que descrevem formas e objetos. Isso significa que, ao contrário das imagens rasterizadas que se tornam pixeladas ao ampliá-las, os gráficos vetoriais podem ser redimensionados indefinidamente sem perda de qualidade. Essa característica é particularmente valiosa quando se trata de criar elementos gráficos que precisam se adaptar a diferentes tamanhos de tela e dispositivos. Além disso, o SVG é um formato baseado em XML, o que o torna fácil de ler, escrever e manipular por meio de código. Isso torna uma escolha ideal para a criação de ícones, logotipos, mapas interativos, gráficos de dados e muito mais. Seja qual for o seu projeto na web, o SVG é uma ferramenta poderosa que pode contribuir significativamente para uma experiência de usuário mais rica e envolvente. Agora que entendemos o que é o elemento HTML SVG e sua importância, vamos mergulhar na estrutura básica do SVG. Para criar um elemento SVG, você precisará do elemento SVG, que envolve todos os elementos gráficos que você deseja exibir. Vamos ver como isso é feito por meio da sintaxe. Veja na tela. Dentro do elemento SVG, é onde podemos adicionar elementos gráficos, como retângulos, círculos e linhas. Vamos detalhar cada um desses elementos no próximo tópico. Agora que você está familiarizado com a estrutura básica do SVG, é hora de explorar os elementos gráficos SVG que nos permitem criar formas e objetos em nossas páginas da web de forma flexível e escalável. Os elementos gráficos são a espinha dorsal do SVG e oferecem inúmeras possibilidades criativas. Vamos dar uma olhada em alguns dos elementos mais comuns e como usá-los em seus projetos. O elemento Rect permite criar retângulos em seu gráfico. Você pode definir a posição, largura, altura e estilo do retângulo. Aqui está um exemplo de código. Vamos aprender o elemento Circle. Ele é usado para criar círculos. Você especifica o centro do círculo e seu raio. Veja um exemplo. Com o elemento Line, você pode criar linhas retas. Defina as coordenadas iniciais e finais da linha, bem como sua espessura e cor.
Aqui está um exemplo. Por último, vamos falar sobre o elemento PS. Ele é extremamente versátil, permitindo criar formas personalizadas. Você define os comandos de movimento e curva para criar caminhos complexos. Aqui está um exemplo simplificado. Neste exemplo, usamos os comandos M, move to, L, line to, e Z, close PS, para criar um quadrado. Agora que você está familiarizado com a estrutura e os elementos gráficos do SVG, é hora de mergulharmos na personalização e estilização desses elementos. O SVG oferece uma série de atributos que permitem controlar a aparência e o comportamento dos objetos gráficos. Vamos explorar como aplicar estilos e atributos para criar gráficos visualmente atraentes em suas páginas da web. Vamos começar com os atributos de preenchimento e contorno, são eles. Fill, este atributo controla a cor de preenchimento do elemento. Você pode definir a cor usando nomes de cores, códigos hexadecimais ou referências a gradientes. Stroke, usado para especificar a cor do contorno do elemento. Stroke width, define a largura da linha de contorno. Você pode adicionar texto a um gráfico SVG usando o elemento text. Pode personalizar o estilo do texto com atributos como font family, font size, fill, cor do texto, e text anchor, alinhamento do texto. O SVG suporta gradientes lineares e radiais, que podem ser usados para preenchimento de formas. Além disso, você pode definir padrões, como xadrez, para preenchimento de elementos. Vamos ver um exemplo. Acabamos de aprender alguns atributos, vamos avançar para inserir animações ao elemento SVG. A adição de animações aos elementos SVG é uma maneira poderosa de tornar seus gráficos web mais dinâmicos e interativos. O SVG oferece diversas ferramentas e elementos para criar animações suaves e cativantes. Exploraremos os conceitos fundamentais de animação SVG e como você pode usá-los para aprimorar a experiência do usuário em suas páginas web. Então vamos aprender por meio de um passo a passo. Para começar,
O elemento Animate é o bloco de construção central para a criação de animações SVG. Ele permite alterar gradualmente os atributos de um elemento ao longo do tempo. Você pode animar atributos como X, Y, Vid, Height, Fill, Stroke, entre outros. Veja um exemplo. Neste exemplo, animamos a largura do retângulo de 100 para 200 unidades ao longo de 2 segundos, e a animação se repete indefinidamente. O segundo passo é interpolação de valores. As animações SVG utilizam a interpolação para calcular os valores intermediários entre o estado inicial, definido pelo atributo from, e o estado final, definido pelo atributo to. Isso cria transições suaves e contínuas. O terceiro passo é tempo e duração. Os atributos dur, duração, e begin, início, controlam o tempo da animação. A duração define quanto tempo a animação levará para ser concluída, enquanto o início especifica quando a animação começará. Vamos ver um exemplo. Neste exemplo, o círculo se move horizontalmente de 100 para 150 unidades ao longo de 2 segundos, começando imediatamente. Por último, uma animação complexa. Você pode criar animações mais complexas combinando vários elementos Animate e ajustando suas propriedades. Isso permite criar movimentos, transições de cores, rotações e muito mais. Veja o exemplo. E isso conclui nossa aula sobre o elemento HTML SVG. Espero que vocês tenham apreciado e compreendido todos os conceitos que abordamos. Se desejam aprender mais ou aprofundar seus conhecimentos em HTML e outros tópicos, não se esqueçam de conferir nosso site, onde oferecemos blogs informativos e cursos como material de apoio gratuito. Agora, é o momento de ajudar o canal. Se você gostou desta aula e deseja continuar aprendendo conosco, inscreva-se no canal, deixe um like, ative as notificações para não perder nossos próximos conteúdos e visite nosso site para acesso a materiais adicionais. Obrigado por assistir e até a próxima aula!